Esse é o último vídeo da nossa série sobre economia. Não será o último vídeo do canal sobre o assunto, ainda tem muita coisa para falar, mas para essa série de vídeos seguidos falando sobre economia, vamos parar por aqui. No primeiro vídeo da série vimos o que é economia, no segundo como a riqueza é gerada, no terceiro entendemos por que a economia naturalmente gera ciclos de crescimento e redução de atividade, tudo conforme, lógico, a visão da escola austríaca. Antes desse vídeo de encerramento, é sempre importante lembrar que esse é um canal de divulgação do libertarianismo e do anarcocapitalismo. Não é nosso interesse aqui aprofundar os temas e existem, lógico, diversos aspectos da economia que vimos apenas por alto aqui. Quem quiser entender a fundo todos os conceitos, nada melhor que livros técnicos da escola austríaca sobre o assunto. Consideramos crucial apenas passar uma lição fundamental de cada tema. No primeiro vídeo, economia de verdade é a escola austríaca, o resto é uma mistura de astrologia com alquimia. Geração de valor só existe em trocas voluntárias entre pessoas ou no trabalho aplicado. Nem toda troca gera valor, mas todo valor é gerado ou em trocas ou com trabalho, com ação humana. Governos não têm como gerar valor, só destruir valor. Sim, a economia, mesmo num livre mercado, vai ter ciclos, mas ações governamentais visando amenizar ciclos ou reduzir depressões da economia só pioram a situação. O livre mercado não regulado é sempre a melhor situação possível. Tudo isso mostra que governos não são necessários na economia, ao contrário, fazem mal a essa, não fazem nenhum bem à economia. O ancapistão, lógico, é antes de tudo uma questão ética, ou seja, independente de ser uma situação melhor ou pior do que a que vivemos hoje, mesmo que por hipótese a economia piorasse sem a existência de um governo, isso ainda não seria justificativa para escravizar pessoas, inventar regras aleatórias que as pessoas têm que obedecer ou roubar uma porcentagem da riqueza dessas pessoas. Não usar violência contra pessoas pacíficas está acima da economia melhorar ou piorar sem governo. Mas é muito bom saber que esse aspecto da nossa vida tende sim a melhorar. Nos vídeos anteriores mencionamos muito sobre o valor das coisas, mas não entramos em profundidade na moeda em si, no dinheiro, no real, no dólar, esses papeizinhos coloridos que o pessoal usa. Mas lógico, muito da nossa economia ainda gira usando moedas estatais como referência. Como explicamos no vídeo, sem Estado quem vai emitir dinheiro, existem alternativas. Mas afinal, será que é uma alternativa melhor ou pior do que temos hoje? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Afinal, por que o Bitcoin mudou o jogo? Moeda é um conceito bastante simples e familiar para todo mundo. Todo mundo sabe o que é o dinheiro. É um indicador de valor convencional, aceito pelas pessoas em uma sociedade, que é usado para facilitar trocas. O dinheiro em si, a nota de real, as moedas, não tem valor por si próprio. A nota de real é só um pedaço de papel colorido. O valor do dinheiro vem do seu valor simbólico convencional na sociedade. Você só dá valor àquela nota de R$100 porque sabe que as outras pessoas vão aceitar trocar ela por produtos e serviços. E todas as pessoas em uma sociedade aceitam esse valor simbólico porque é algo que ajuda a todos a fazer negócios e criar riqueza para si. A ideia da moeda como facilitador de trocas é bem conhecida. Eu tenho 3 galinhas que não preciso, quero trocá-las por milho. Você tem um porco que não precisa, quer trocar ele por 3 galinhas. Numa sociedade em que existe apenas o escambo ou troca direta, não temos como fazer negócio. Eu não quero porco, eu quero milho. Agora, se nós dois concordarmos que o sal é algo perene, fracionável, fácil de carregar, você pode procurar alguma pessoa que tenha sal e queira um porco, trocar o seu porco por sal, me dar o valor em sal em troca das galinhas, eu uso o sal, por minha vez, para trocar ele por milho.
Nem eu nem você ficamos com o sal. O sal entrou apenas como um facilitador do negócio, como uma moeda de troca, mas que permitiu uma troca que antes seria impossível. Lógico, como muita coisa na sociedade humana, o dinheiro surgiu espontaneamente a partir do uso de materiais fáceis de trocar e portáveis. Qualquer que fosse o elemento mais fácil de trocar com outras pessoas numa sociedade se torna o dinheiro convencional daquela sociedade. Sal, gado, pedras, vários itens foram usados. Existem coisas que funcionam melhor como moeda, outras nem tanto. Uma boa moeda é perene, ou seja, não se oxida, não perde valor com o tempo. Ela também é portável, ou seja, é fácil de carregar, você não tem que levar um negócio pesado para fazer uma troca. É subdivisível, ou seja, permite comprar tanto coisas caras quanto coisas baratas. Mas mais importante que tudo na moeda é o seu valor convencional, ou seja, é a certeza que você pode usar ela para adquirir bens de outras pessoas. Que todos na sociedade concordam que aquela moeda tem valor. Por isso, embora qualquer coisa possa ser usada como moeda, pela comodidade, a tendência era o uso de pedras preciosas e, mais fortemente, de metais preciosos como o ouro ou a prata. Porém, a ideia do dinheiro puramente simbólico, ou seja, de usar algo que não tem valor por si só, é usado apenas como meio de troca, foi uma invenção estatal implantada gradualmente. O dinheiro puramente simbólico tem a vantagem de ser ainda mais perene, ainda mais portável do que qualquer material, mesmo que o ouro, e ainda é mais fácil de subdividir com moedas e notas menores. Porém, não tem valor algum em si. Pense no caso das galinhas e do porco. Imagine então que você trocou o seu porco por papeizinhos coloridos com alguém que queria um porco. Agora você quer usar esses papeizinhos coloridos para comprar minhas galinhas. Mas eu tenho medo. As galinhas têm valor real, eu posso comer elas, posso coletar os ovos delas. Mesmo o sal que usamos no exemplo anterior, eu posso usar o sal. Ele tem um valor por si só. O papelzinho colorido lastreado em honestidade de político não serve para nada, ele não tem valor por si só. Eu só vou aceitar esse papelzinho se eu tiver certeza que posso trocar ele por outras coisas de valor mais adiante. É basicamente por isso que o governo cria o que ele define como moeda de curso forçado. Não sei se você sabe, mas pelos rabiscos escritos no guardanapo sujo da máfia estatal, você é obrigado a aceitar reais se quiser vender alguma coisa em Banânia. Você pode aceitar cheque, você pode aceitar cartão de crédito, você pode aceitar até outras moedas, mas você é proibido de recusar pagamento em reais. Esse tipo de cuidado foi muito significativo e importante na implantação do papel moeda totalmente simbólico. Porém, lógico, com o tempo, os benefícios de se ter uma moeda simbólica convencional são enormes. As pessoas que fazem parte da sociedade concordam que é algo positivo acreditar em um papelzinho colorido ou outra forma qualquer de moeda simbólica, porque isso facilita muitos negócios. Permite acumulação de capital, permite investimento, empréstimos, enfim, são tantos benefícios para a economia, tantas facilidades para a realização de trocas, que vale a pena acreditar em dinheiro simbólico. Lembre-se, valor é criado em cada troca honesta e bem pensada feita entre duas pessoas. Se você tem um mecanismo que facilita a troca, isso é algo que gera naturalmente mais riqueza na sociedade. Hoje ninguém pensa, eu vou aceitar esse papelzinho colorido chamado real porque o governo vai obrigar outras pessoas a também aceitar esse papelzinho. Isso já virou um símbolo cultural e moral, todo mundo já sabe como funciona o dinheiro. Mas isso não quer dizer que dinheiro simbólico não tenha riscos. Um risco do dinheiro simbólico é a falsificação. Por quê? Pensa comigo, por que dinheiro falso valeria menos que o dinheiro verdadeiro emitido pelo Estado? Pense bem, o dinheiro é apenas um mecanismo de troca. Em tese, se você aceitar uma nota falsa de real, porém indistinguível do dinheiro emitido pelo governo, e depois trocar ela por um bem depois e comprar algo com ela, você não teve nenhum prejuízo, ela funcionou de forma idêntica à nota emitida pelo governo. Na verdade, você provavelmente, ao longo da sua
vida já aceitou, sem nem perceber, uma nota falsa de real e já usou ela para comprar alguma coisa, passando ela para frente. O risco para quem usa dinheiro é apenas ele não ser aceito pela próxima pessoa da lista. Fora isso, faz muito pouca diferença se o dinheiro é verdadeiro ou não. Ambos não têm valor intrínseco. E, claro, o dinheiro tem um custo para ser impresso. A Casa da Moeda do Brasil, por exemplo, neste momento está sendo privatizada porque é deficitária. Sim, papel colorido, embora tenha valor intrínseco desprezível, tem um custo de produção não desprezível, requer papel, requer tinta, que são coisas escassas, coisas que têm custo. Nesse ponto de vista, por que o Estado combate a falsificação? Ele não deveria gostar do falsário porque economiza o trabalho ao governo. O governo não precisa perder seu tempo imprimindo dinheiro, não precisa nem ter uma Casa da Moeda, é só deixar as pessoas imprimirem as notas diretamente. Mas lógico, como você pode imaginar, existe um problema aí. Um problema que, aliás, muitos keynesianos, socialistas, comunistas e outras pessoas com dificuldades mentais e raciocínio lento se iludem um pouco. A questão aí é como o dinheiro entra no ciclo da economia. Tenho certeza que você já ouviu socialista dizer que não, imposto não é roubo porque o governo é dono de todo o dinheiro, ele que colocou o dinheiro na sua mão. Vamos voltar ao nosso exemplo da galinha e do porco. Imagine que a sociedade inteira é constituída de apenas 3 pessoas. Eu, o dono das galinhas, você, o dono do porco, que quer comprar minhas galinhas, e uma terceira pessoa que possui algum sal e algum milho. Vamos imaginar ainda, para manter a simplicidade do exemplo, que todas essas coisas têm o mesmo valor: as galinhas, o porco, o sal e o milho. Tudo começa com eu querendo trocar minhas galinhas por milho e a pessoa que tem porco querendo trocar o porco pelas minhas galinhas. De fato, a pessoa dona do porco troca o porco pelo sal com a terceira pessoa, depois troca o sal pelas galinhas e eu finalmente troco o sal pelo milho. O sal voltou, portanto, à pessoa original que o possuía, e todos ficamos felizes. Lógico, contando que essa terceira pessoa, nesse exemplo, queria mesmo trocar o milho pelo porco. Como esperado, riqueza foi gerada porque as pessoas agora possuem bens que são mais importantes, mais valiosos subjetivamente para elas do que os bens que tinham antes. Porém, o número total de bens no mercado não alterou, apenas o valor subjetivo desses bens para as pessoas. Mas agora, quando a gente troca essa moeda pela moeda simbólica, ou seja, por notas de real, surge um problema. Porque, como explicamos, notas de real não têm valor de fato, é apenas um valor simbólico. Alguém simplesmente pegou um papel que não vale quase nada, coloriu ele com tintas baratas e pronto. Imagina que a terceira pessoa nessa nossa sociedade de 3 pessoas fosse o governo, a entidade responsável por criar o dinheiro do zero. O cara que queria as minhas galinhas vende o porco dele para o governo, que imprime uma moeda, imprime uma nota de real e paga por esse porco. Como, no final desse nosso exemplo simples, eu compro milho da terceira pessoa, ou seja, do governo, pagando o dinheiro para ele, tudo fica certo. O dinheiro existiu apenas como um facilitador de troca, e dessa forma foi algo positivo. O dinheiro foi criado pelo governo e também acabou com ele, ninguém perdeu nada. Mas existem, lógico, várias simplificações absurdas nesse nosso exemplo. Uma delas é que governos não vendem milho. Na verdade, não vendem nada, governos não produzem valor algum. Então, a parte em que o governo imprime dinheiro e compra o porco é verossímil, porque sim, governos consomem bens e serviços. O problema é a última perna em que o governo troca o dinheiro pelo milho. Aí é que está o problema. Nesse nosso exemplo hipotético, eu fico com um papelzinho colorido na mão que agora não vale nada, porque eu não tenho como trocar ele por milho que eu quero. O governo ficou com um porco sem precisar gastar nada. O dinheiro desvalorizou a zero e o que aconteceu foi uma transferência de riqueza minha para o governo. Lógico, esse exemplo é por demais simples. Na prática, existem muito mais que 3 pessoas na sociedade. Existe um número enorme de pessoas na sociedade. Mas o efeito é basicamente isso. Se o governo emite dinheiro, mas não consegue capturar esse dinheiro de volta, o dinheiro perde o valor.
Isso não acontece de forma abrupta, como no nosso exemplo de 3 pessoas, porque existem muito mais pessoas na sociedade, mas o dinheiro perde valor com o tempo, é o que é chamado de inflação. Aquela nota vai passando por várias pessoas perdendo seu valor, até a última pessoa que perde tudo. No final das contas, de fato, o dinheiro é impresso pelo governo e ele coloca na economia ao comprar coisas. Mas para fazer isso sem aumento real dos bens e serviços nessa economia, no final das contas, quando se injeta dinheiro na economia sem aumento real dos bens e serviços dessa economia, o que acontece é a perda de valor do dinheiro em função do enriquecimento da entidade que emite o dinheiro. É por isso que o governo não gosta de falsários, e é por isso que ele faz questão de ele mesmo emitir a moeda, porque quem emite a moeda sempre tem esse poder sobre a sociedade. O padrão da economia estatal hoje é esse. Sim, é lógico que é o governo que emite dinheiro e coloca ele no mercado, mas o governo precisa, ao mesmo tempo, retirar do mercado a exata mesma quantidade de dinheiro que ele coloca. O governo não produz nada, ele não tem milho para vender, então ele rouba impostos. Ele precisa tirar da economia a mesma quantidade de dinheiro que ele imprimiu e colocou lá. Se não fizer isso, ou seja, se imprimir mais dinheiro do que ele consegue tirar do mercado, ele desvaloriza o dinheiro. Esse detalhe acerca exclusivamente do dinheiro simbólico faz com que socialistas e keynesianistas achem que o Estado não precisa arrecadar para gastar. De fato, ele pode imprimir dinheiro sempre que quiser, mas isso não muda o fato que, se o Estado não tirar dinheiro da economia na exata mesma taxa que coloca dinheiro lá, o dinheiro perde o valor. E se prestarmos atenção à transferência de valor de bens e serviços, não do dinheiro em si, fica claro que o governo rouba valor da sociedade exatamente na mesma taxa, via impostos, porque é o dinheiro que ele precisa tirar da sociedade para se manter. Lembra, mesmo que você considere que o governo está apenas retomando o dinheiro que ele mesmo imprimiu no momento que cobra impostos, ele recebeu uma transferência de valor real no momento que colocou o dinheiro impresso no mercado. A ordem da transferência do dinheiro e da transferência do valor podem ocorrer em pontos diferentes, mas não deixam de existir na exata mesma forma que qualquer entidade que imprima dinheiro. Porque, se não baterem, isso resulta na desvalorização do dinheiro. Portanto, não há qualquer diferença entre o governo e as demais entidades econômicas. Tal como as demais entidades, o governo precisa arrecadar dinheiro, mesmo sendo ele que imprime esse dinheiro. Ao contrário do que diz os débeis mentais retardados, esquerdistas e keynesianos, o governo precisa sim equilibrar receita e despesa, obter dinheiro do mercado para bancar o seu próprio consumo. Exatamente como uma empresa, o Estado precisa se financiar para fazer frente a seus custos, não pode gastar mais do que arrecada. O fato dele poder emitir moeda não livra ele dessa necessidade, porque se ele não retirar o dinheiro do mercado na mesma taxa que coloca, ele desvaloriza o dinheiro. O problema do Estado é que ele não é diretamente afetado quando falha nisso. Como possui o poder, dado exclusivamente pela violência física, de poder exigir impostos sem qualquer contrapartida, ele pode não apenas extorquir e retirar dinheiro da sociedade a hora que tem vontade, como pode, quando quiser, imprimir mais dinheiro do que arrecada, deixando esse custo da desvalorização da moeda para a sociedade como um todo, para a economia, que vai micar com um papelzinho colorido sem valor na mão. É exatamente isso que vimos acontecer no passado várias vezes no Brasil, na época da inflação. Vemos acontecer hoje em dia na Venezuela, em vários outros países. Imprimir dinheiro é algo que fatalmente vai dar problema, mas vai dar problema para outras pessoas daqui a algum tempo. Para o governo, no momento atual, funciona muito bem. Existe, portanto, um enorme incentivo para governos imprimirem dinheiro a rodo. E é isso que muitos governos fazem. Nem sempre diretamente imprimindo dinheiro, mas de alguma forma aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, como vimos no vídeo sobre ciclos econômicos. Isso sempre gera recessão ou inflação mais adiante.
É sempre bom para o governo, não se iluda. Quem está no governo, quem emite moeda, sempre ganha com isso, mas para a economia, para o resto da sociedade, é algo ruim. A questão toda é que, como explicamos, dinheiro simbólico é algo muito útil para a economia. A economia gira de forma muito mais eficiente. Então, embora o papelzinho colorido estatal seja lastreado única e exclusivamente na capacidade intelectual e nas boas intenções dos políticos, ele ainda é algo positivo. Sim, muita gente acha que moeda estatal é lastreada em outras coisas. Mas o que significa lastro, senão o que mantém o valor daquela moeda? Todo mundo sabe que moedas não têm mais lastro em ouro, como já teve em alguns países há algum tempo atrás. Alguns dizem que o real é lastreado na economia brasileira ou na poupança dos brasileiros, mas é fácil ver que não. Basta elegerem um presidente responsável e todo mundo sabe que aqui no Brasil estamos apenas a um pequeno passo disso a cada eleição, que ele vai cair na tentação de imprimir dinheiro a rodo. Ah, mas tem a lei da responsabilidade civil. Sim, tem a lei que pode ser alterada amanhã com uma outra lei, ou pode ser criada uma PEC. No final, tudo que mantém o valor do papelzinho colorido chamado real é o fato de haver algum grau mínimo de capacidade intelectual e idoneidade nos políticos atualmente. No momento que isso acabar, por qualquer motivo que for, seja pela eleição de um lunático como a Dilma, seja pelo desespero do governo sem dinheiro, usa isso como última medida, como fez o governo do Maduro, o governo vai imprimir dinheiro loucamente e desvalorizar o valor da moeda totalmente com isso. Papelzinho colorido estatal é lastreado apenas e tão somente na honestidade e capacidade intelectual de políticos. Sim, papelzinho colorido, dinheiro simbólico é algo positivo, mas o valor desse papel é apenas e tão somente o valor dado pelos políticos. Estados que têm políticos mais confiáveis, por qualquer motivo que seja, têm moedas mais fortes. O papelzinho colorido do Brasil tem exatamente o valor dos políticos brasileiros. O problema é que, até algum tempo atrás, não havia alternativa ao papelzinho colorido emitido por governo. Sim, existiam outros dinheiros simbólicos por aí, mas todos eles esbarravam no mesmo problema. Dinheiro simbólico sempre tem alguém por trás. Se não for um governo, será uma empresa, uma entidade, alguém. Da mesma forma, o lastro desse dinheiro simbólico será a honestidade e capacidade intelectual dessa pessoa ou desse grupo de pessoas que está por trás dessa outra moeda. Embora eu não tenha dúvidas que existem pessoas honestas e com boa capacidade intelectual no mundo, o fato é que a tentação é grande. Então, dos vários dinheiros simbólicos por aí, cartões de crédito, ações, bonds, todos dependem, em última análise, da confiança no emissor daquela moeda. E, embora alguns desses sejam melhores que políticos brasileiros, ainda estão longe da perfeição desejada. Esse é o ponto que muita gente não se dá conta no grau de mudança que o Bitcoin trouxe. Falo do Bitcoin especificamente, mas claro, isso vale para outras criptomoedas. Mas como estamos falando de inovação, lógico, a inovação pertence à primeira. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda e o Bitcoin efetivamente mudou o jogo. Porque, ao contrário da necessidade de confiança em uma terceira parte, o algoritmo permite a confiança dispersa, a confiança na sociedade como um todo. Ao contrário de um Estado que não necessariamente atende o interesse da sociedade que diz dirigir, não atende aos interesses dos cidadãos daquela sociedade, pode desvalorizar a moeda para um objetivo do Estado em si, das pessoas que fazem parte do Estado, não dos cidadãos. Ao contrário disso, o Bitcoin tem seu valor mantido por uma rede de mineradores que garantem a unicidade das transações com base em um algoritmo automatizado. Um único minerador não consegue atrapalhar o sistema. 49% dos mineradores não conseguem sacanear o sistema. Não é segurança perfeita, lógico, existe a possibilidade do chamado ataque 51%,
Existe a possibilidade da computação quântica quebrar a criptografia, mas são possibilidades muito mais remotas do que eleger um político populista e irresponsável. No final das contas, se trata de um salto qualitativo no tipo do dinheiro. E note que a emissão do dinheiro, a introdução da moeda, é feita de forma diferenciada. A rede Bitcoin não compra coisas para incluir o dinheiro na economia. Portanto, não precisa retirar dinheiro da economia para manter o equilíbrio. Ao contrário, ela vende o serviço de manutenção da unicidade do sistema. Os chamados mineradores, pessoas que têm hardware próprio para minerar bitcoins, são, na verdade, as entidades que garantem a unicidade da rede e ganham um dinheiro com isso. Existem vídeos bem mais detalhados e técnicos na internet explicando muito melhor sobre como funciona o Bitcoin, mas vou fazer uma breve explicação aqui para detalhar o meu ponto. Entenda que o problema central que o Bitcoin resolve não é propriamente de criar um dinheiro simbólico virtual. Esse tipo de coisa é bem mais simples e já existe há muito tempo. A sua conta corrente no banco é um dinheiro simbólico virtual. Qualquer jogo de internet tem dinheiro simbólico virtual. Pokémon GO tem Pokécoins, que são as moedas virtuais do jogo, que você compra e pode usar para comprar itens no jogo. Da mesma forma, outros jogos têm economias até mais completas, com pessoas podendo comprar e vender coisas naquela moeda virtual. A questão da moeda simbólica em si é trivial, mas a moeda do jogo cai exatamente no mesmo problema de confiança da moeda estatal. Existe uma entidade que controla a moeda, que pode desvalorizar essa moeda no momento que quiser. Na verdade, é até um pouco pior no caso das moedas virtuais, porque essa entidade pode até alterar a quantidade de moeda na mão de cada pessoa. Em última análise, existe um grande banco de dados que diz: fulano tem X reais, Beltrano tem Y moedas. Uma pessoa lá nessa entidade pode dar um comando ao banco de dados e aumentar ou diminuir o número de moedas na conta de cada pessoa. No final das contas, o problema que existe é um problema de confiança. Se você confia na entidade que mantém esse banco de dados, está tudo bem. Mas no dia que essa entidade se voltar contra você, você perdeu seu dinheiro. A grande mudança estrutural do Bitcoin é justamente o fato de ter criado um meio de confiança disperso na sociedade, através da rede de mineradores. Veja, o banco de dados com quanto bitcoins cada pessoa possui, isso também existe no Bitcoin, com apenas 3 pequenas diferenças em relação a jogos tradicionais ou mesmo em relação à sua conta corrente no banco. Primeiro, a questão do anonimato. Não há uma ligação direta de você com a sua conta no Bitcoin. Você tem uma chave, tem um número de conta, mas saber que essa conta pertence a você, a menos que você diga isso, não é algo trivial. Então, tecnicamente, o Bitcoin possui o que se chama privacidade por pseudônimo. Você é identificado com um número, uma conta, mas não há como ligar essa conta a você, pessoa física, diretamente. A segunda diferença é o chamado blockchain. É um mecanismo que faz com que cada novo bloco colocado nesse grande banco de dados, ou seja, cada nova informação nesse banco de dados, sei lá, que fulano transferiu X bitcoins para Beltrano, qualquer informação de transação ou mudança de valores de bitcoins em uma conta é codificado e criptografado com base no bloco anterior. Com isso se torna impossível alterar uma transação passada, porque como a criptografia dos blocos mais atuais depende do conteúdo dos blocos mais antigos, se um bloco antigo for alterado, todos os blocos novos se tornam inválidos. A terceira diferença é justamente a garantia de unicidade de transação, porque esse banco de dados do Bitcoin não está em um lugar só. Ao contrário, cada pessoa que instala um Bitcoin QT, um nodo do Bitcoin, tem uma cópia desse banco de dados inteiro com as informações de quantos bitcoins tem cada conta no mundo todo na sua própria máquina. Já vimos que eu não posso mudar uma conta no passado, porque o blockchain impediria isso. Mas eu ainda posso fazer um ataque chamado ataque de duplicidade. Se eu tenho na minha máquina uma carteira que diz que eu tenho um Bitcoin, eu poderia copiar essa carteira, esse banco de dados inteiro para uma outra máquina. Daí, de uma máquina eu mandaria um Bitcoin para fulano, da outra máquina eu mandaria um Bitcoin para Beltrano.
pronto, meu 1 Bitcoin virou 2 Bitcoins, porque eu dupliquei o meu banco de dados local. Eu não alterei transações passadas, eu apenas criei uma nova transação duplicada. Lógico, é preciso haver uma forma de impedir isso. Essa forma é exatamente o processo de mineração. Eu efetivamente consigo criar essas duas transações. Só que a cada X minutos acontece uma votação entre todos os mineradores do mundo pelo direito de definir o próximo bloco do blockchain. O minerador que conseguir resolver uma charada matemática específica naquele momento ganha o direito de fazer isso. Ele vai pegar todas as transações de todas as carteiras do mundo, verificar elas, colocar num bloco, criptografar e pronto. O bloco entrou na blockchain e agora não pode mais ser alterado. Mas veja, ao fazer essa verificação, ele vai pegar as minhas duas transações, a que eu mandei para fulano de um computador e a que eu mandei para Beltrano para outro computador. Ele vai perceber que tem uma duplicidade ali, porque eu só tinha 1 Bitcoin, não tem como eu mandar 2 Bitcoins no total. Uma dessas minhas transações será recusada. No final, esse processo impede a duplicação e garante que o banco de dados de todas as carteiras do mundo vai ter as mesmas transações e os mesmos valores. Como cada bloco o minerador ganha, ninguém tem o poder de mudar ou fazer coisas erradas nessa verificação. Isso ficaria evidente para os outros mineradores quando eles fossem verificar os outros blocos. O algoritmo ocorre de tal forma que o minerador faz um serviço, esse serviço de verificar a duplicidade, e ganha alguns bitcoins por isso. Além do que ele ganha já pelo algoritmo, ele ainda pode cobrar uma taxa de transação para fazer isso. Então repare que ao contrário do governo que injeta moeda no mercado comprando bens e serviços e depois precisa retirar dinheiro do mercado para garantir o equilíbrio, o Bitcoin injeta dinheiro no mercado pela venda da prestação de um serviço, que é justamente o serviço de manutenção da unicidade da rede. Esse valor é fixo por algum tempo, definido pelo algoritmo. Depois desse tempo, esse algoritmo não vai dar mais recompensa e os mineradores serão pagos apenas pela taxa de transação, ou seja, é um serviço prestado. Ao contrário do governo, a rede Bitcoin presta um serviço bem definido e injeta dinheiro no mercado apenas por essa prestação. Ela não consome nada além desse serviço da rede. Isso garante um valor muito mais previsível no mercado. A possibilidade de alguém corromper a rede e alterar o algoritmo é desprezível. Literalmente, o que garante o valor do Bitcoin é o seu algoritmo, é a matemática. Lógico, junto com o interesse da sociedade em aceitar tal moeda. O Bitcoin não é perfeito. O tempo de transação é grande para pequenas quantias, existem questões sobre a escalabilidade desse banco de dados. Hoje ele já ocupa vários gigabytes de dados e ainda é uma moeda pouco usada. Imagina a quantidade de armazenamento necessário para substituir o dólar, por exemplo. Mas a ruptura é o fator central. E outras criptomoedas podem melhorar em cima disso, como já acontece na prática. A tendência é de se criar um mercado de criptomoedas que podemos escolher a mais eficiente para cada caso. De qualquer forma, criptomoedas estão anos à frente de moedas estatais em termos de estabilidade e previsibilidade. Só não vemos uma migração em massa ainda pelo fator cultural. Certamente é algo que está por vir. E não tenha dúvidas, o Estado vai perder uma das suas principais formas de controlar a sociedade, que é pelo controle da economia. Sem esse controle, estados como o que temos hoje, com tamanho enorme e tendência de regular um monte de coisas na sua vida, se tornam simplesmente inviáveis. É só questão de tempo até o Ancapistão estar muito mais claro do que já está hoje. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.